Boa noite a todas. Boa noite. Boa noite a todos, nossos irmãos encarnados e desencarnados. Como já foi dito, né? O tema da nossa conversa de hoje é o culto cristão no lar. E para quem já conhece alguma coisa da doutrina espírita, talvez já saiba, né, que uma das coisas que nós costumamos falar muito e procuramos mostrar e ensinar aqueles que vêm nos procurar por algum auxílio, principalmente, é o que nós chamamos de Evangelho no lar ou culto do Evangelho no lar, né? Por quê? Da onde que nós tiramos essa ideia? E nesse livro, que já está ali em exposição, do Chico Xavier, pelo espírito Ney Lúcio, Jesus no Lar, nós temos então a transcrição por esse espírito de várias situações do nosso mestre, em que ele conta, né, das suas atividades, coisas que não estavam diretamente escritas nos evangelhos, mas de forma subliminar, quer dizer, de uma outra maneira, estão contidas nos evangelhos. E uma dessas mensagens nos diz assim: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. O lar normalmente se faz de no mínimo 2 pessoas, né? É claro que com o passar do tempo, às vezes a família aumenta ou até diminui, onde uma só pessoa pode, por consequência, ficar sozinha, né? Nem por isso deixará de estar tendo o seu lar, a sua vivência, e nem por isso precisará ou estará sozinha, porque ela também conta com os seus amigos guardiões, né? Então, nós já sabemos que nunca estamos sozinhos. Mas, além disso, nos traz esse livro o que nós consideramos, então, do primeiro evangelho no lar, ou culto cristão no lar, né? Cristão por quê? Porque fala dos ensinamentos do Mestre Jesus, não é? E esse texto, ele começa dizendo assim: povoara-se o firmamento de estrelas dentro da noite prateada de luar, quando o Senhor, instalado provisoriamente em casa de Simão Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Só nessa parte aqui já tem uma coisa que nós precisamos refletir, né? E perceber quantas vezes nós já não passamos por essa situação, que é quando ele diz assim, ó, claro, estavam todos reunidos numa noite, poderia ser numa tarde, e isso é indiferente, né? Mas através das escritas, quer dizer, dos pensamentos, de tudo que acontecia e tal, Jesus, quando percebeu que a conversa não estava sendo produtiva, começou a falar.
E quantas vezes a gente adentra, às vezes, ao nosso lar, ou o marido, ou um filho, ou seja quem for, a mãe que mora com a gente, ou a gente que mora com a mãe, enfim. E a situação, o clima parece estar pesado, e aí a gente começa, ou porque viu algo improdutivo na TV, começa a falar mesmo que a vida está ruim, que o mundo está difícil, que está tudo horrível, e o ambiente vai ficando mais denso, mais pesado, parece que a esperança vai se afastando de nós, porque de repente a gente começa a se banhar de muitas coisas que não podem nos ajudar. Então, Jesus, percebendo essa situação em que eles estavam ali reunidos, mas estavam, como a gente costuma dizer às vezes, jogar conversa fora, ou querendo impor posições, pensamentos que não contribuem em nada para a paz, a harmonia do lar, ele nos faz a proposta. Vamos conversar sobre algo mais edificante. E então, mudando a conversa que ele estava tendo, ele começa fazendo uma pergunta para Simão Pedro. Simão, e eu pergunto para cada um de vocês, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? E Simão olha para Cristo, sabendo que ele sabia a resposta, né? Mas ele diz, como eu acredito que qualquer um de nós também o diria: ora, Senhor, o pescador, quando se dirige ao mercado, ele leva os melhores peixes, é claro, porque sabe que se levar uma isca, uma coisa que já esteja mais feia, um peixe que esteja meio quebradinho, né? Que não esteja bonito, que não seja bem grande, ele não vai vender com tanta facilidade. Então, ele escolhe o quê? O que há de melhor para mostrar e para vender no mercado. E aí, Jesus sorriu e perguntou de novo para Pedro: e o oleiro, né, aquele que trabalha com barro, o que faz atender a tarefa a que se propõe? Né? O que faz ele ficar lá trabalhando, moldando a argila, o barro? E Simão Pedro volta a dizer: certamente, Senhor. Intrigado, né? Ainda, sabe o gênio de Pedro? Ele diz: modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. É claro, ele vai fazer o que for mais bonito, o que tiver dentro dele, o que ele puder fazer de melhor, não era o que nós faríamos? Com toda certeza. E aí, Jesus, mais uma vez, faz mais uma pergunta a Pedro: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Pedro já estava meio agoniado com as perguntas, mas informou sem vacilar: lavrará, quer dizer, trabalhará na madeira, usará o enxo e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. É claro, né? Para a gente moldar uma madeira, seja para fazer um barco, seja para uma pequena escultura, a gente precisa, né, do timão para bater, precisa do martelo, precisa do serrote, enfim.
a gente precisa trabalhar, moldar a madeira. Não é simplesmente pensar e ela se transforma, né? E aí Jesus parou, deu um silêncio. Pedro, de certo, já devia estar ali, né? Seco para saber o que Jesus está querendo com tudo isso. E aí ele começa. Assim também é o lar diante do mundo. No lar é onde a gente o quê? A gente precisa dar o que a gente tem de melhor. Servir o peixe mais bonito, o peixe melhor para aqueles da nossa casa. É no lar que a gente precisa moldar as estruturas de cada um que está naquela casa. E é no lar que, com muita delicadeza, nós precisamos ir trabalhando em cada um da casa. Aí Jesus continua. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. Ou seja, é no lar que a gente transmite, que a gente passa para os nossos a fé, que é o que de melhor nós temos, o conhecimento, a palavra do Mestre. É ali que a gente tem que começar. E ele continua. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Porque dentro de casa é que a gente vai aprender a conviver com o outro. Como é que a gente vai conviver com o outro da casa para fora? Ou seja, um vizinho, um tio, a professora, os coleguinhas da escola, se nós não aprendermos em casa a conviver com aqueles que conosco habitam uma mesma morada. É ali que a gente tem que aprender a dizer sim, senhor, sim, senhora, tá bom, por favor, obrigada. Por quê? Se a gente não aprender dentro de casa, como é que a gente vai fazer isso na rua? Com licença, né? Se eu não ensino meus filhos a me ajudarem no lar, como é que eu vou querer que lá fora eles ajudem alguém? O lar é a formação de cada um de nós. E nessa formação, nós precisamos lembrar da alma, que também necessita desse amparo. E o amparo da alma, além do amor, é o conhecimento. O conhecimento dos ensinamentos que o Mestre Jesus nos deixou, ou seja, do Evangelho. Se o negociante seleciona, sem afeiçoar a madeira aos propósitos, como esperar uma comunidade segura e tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe, é aquilo que a gente diz, né? Se eu não cuidar dos meus filhos, que filhos eu vou deixar para o mundo? Porque muitas vezes a gente só se preocupa com o mundo onde os nossos filhos vão viver. Também é necessário. E a gente cuida desse mundo educando
as pessoas que nele vivem. Porque se nós educarmos bem os nossos filhos, eles não cometerão feminicídio, eles não sujarão as nossas ruas, as nossas florestas, os nossos mares, cachoeiras, matas, enfim. Se nós não educarmos bem os nossos filhos para que eles sejam respeitosos para com o outro, aprendendo através do que Cristo nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se não ensinarmos aos nossos filhos a se respeitarem e a se amarem, como eles irão respeitar o outro? Então, Jesus nos chama a atenção, né? Se eu não lido com delicadeza para aqueles que estão comigo, como eu vou lidar com esta mesma delicadeza e respeito com aqueles que estão longe de mim? A paz do mundo, diz o texto, começa sob as telhas a que nos acolhemos. Quer dizer, começa aqui dentro, começa dentro dos nossos lares. Porque antes de eu adentrar ao centro espírita, eu nasci na minha casa. Se não aprendermos a viver em paz entre quatro paredes, como guardar a harmonia das nações? Se eu não sei viver em paz em casa, como é que eu vou viver em paz com os outros lá na rua? Que eu nem conheço. Que a princípio nem amor eu tenho, porque eu começo amando aqueles que me amam e que deve ser no lar. Nós precisamos aprender no lar esse amor. Senão, com muita sorte, aprenderemos fora do lar, com pessoas que nos amem, na casa espírita, onde devemos também ser amados. E aí, quem sabe, voltando ao nosso lar, nós iremos ensinar aqueles que não sabiam e que não puderam nos ensinar a amar. Se nos não habituarmos a amar o irmão mais próximo, a sociedade, a nossa luta de cada dia, como respeitar o Pai, o Eterno, que nos parece tão distante? Porque é através do amor, da reciprocidade, desse respeito, que a gente entende o nosso Pai. Porque nós ainda precisamos desse artifício. Jesus relanceou o olhar pela sala modesta e fez pequeno intervalo e depois continuou. Pedro, acendamos aqui em torno de quantos nos procuram a assistência fraterna, uma claridade nova. Quando nós nos reunimos em nome de Jesus, nós acendemos a luz que ilumina tanto a nós, tanto o nosso lar, quanto mais nós tivermos amor e fé nessa conduta, a luz é capaz de iluminar todo o nosso bairro. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Quer dizer, é ali que a gente tem que trabalhar, se esforçar. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia.
E não é o alimento material, mas é aquele alimento que nos fortalece para enfrentarmos as barreiras que não são materiais, mas são da emoção, são do descaso ou do acaso, das vivências que nós temos no dia a dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? Olha só, o que Jesus está nos perguntando ali? Por que não levarmos para o nosso lar, em torno da nossa mesa, essa paz, essa fé, essa vontade de estarmos unidos com o Mestre e com o nosso Pai, com aqueles que nos dão o alimento da alma. O Pai que nos dá o trigo para o celeiro por meio do solo, envia-nos a luz pelo céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no grão. Começa quando um ou dois naquele lar começarem a ler sobre o Evangelho, a orar com o Evangelho, a fluidificar a água através desse momento em que estamos intimamente ligados com o Mestre, com o Pai, com os irmãos da espiritualidade, os irmãos de bondade, os irmãos de luz. Em razão disso, disse Jesus, o Evangelho não foi iniciado sobre multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Foi assim que Jesus nasceu, entre os pastores e os animais. A boa nova, o Evangelho inicia-se ali, na humildade. Simão Pedro fitou no Mestre os olhos humildes e lúcidos e, como não encontrasse palavras adequadas para explicar-se, murmurou tímido: Mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo, a palestra edificante e a meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. Eu me emociono cada vez que eu abro uma página desse livro, porque são as mensagens de Jesus. E ele nos fala com a sua humildade, com a sua sabedoria, nos mostrando o quanto é importante estarmos comungando com Ele, nosso Cristo, e com o Pai. Porque cada vez que nós abrimos o Evangelho no nosso lar, que nós elevamos o nosso pensamento ao amor do Pai, tudo se ilumina. É ou são as estrelas na noite escura. Modifica tudo. Por mais que nós estivermos vivendo uma noite difícil, as estrelas mudam a escuridão. Então,
nós precisamos compreender que não é difícil mantermos e nem impossível nos mantermos e mantermos os nossos lares edificados, os nossos lares harmonizados, os nossos vizinhos harmonizados, a nossa rua, quem sabe um dia o nosso bairro, pelo nosso amor, pela nossa convicção de que tudo podemos com aqueles que nos fortalecem. Que a bênção do Pai, o amor do nosso irmão Jesus Nazareno e o carinho de Maria, nossa mãe, possam ser luz na nossa mente, nos orientando e nos guiando ao culto sagrado do Evangelho no lar ou culto cristão no lar. Que assim seja. Obrigada a todos e obrigada a casa. Obrigada a nós.